Boa noite, meus irmãos. É com imensa alegria que a gente pode estar novamente aqui, reunido, na casa de Allan Kardec, no Grupo Espírita Allan Kardec de Alvorada, para tecer comentários sobre um assunto muito importante, que muitos de nós ainda temos dúvidas, embora sejamos espíritas de longa data. Mas antes de tudo, de anunciarmos o tema, vamos levar o nosso pensamento ao Senhor da vida e agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa de podermos estar presente nesse momento para tecer comentários sobre a obra de Chico Xavier e André Luiz. Abençoa, Senhor da vida, a todos nós. E em todos os recantos que possamos estar passando pelas dificuldades, que possamos ser resignados, pois sabemos que estamos passando por um período de pandemia na nossa terra querida, mas que também estava tudo programado, pois somos sabedores que não há o acaso, e assim possamos nós nos resignarmos e ter o cuidado necessário, porque, como disse Mãe Santíssima, tudo passa, e certamente esse período mais crítico deste momento de pandemia também está passando. Possamos ser iluminados e que cada lar possa estar sendo iluminado nesse momento, com a paz, com a saúde, com a tranquilidade, com a bonança, com a fraternidade. E assim, vamos dar por iniciado essas atividades nesta noite de sábado. Que assim seja. Então, meus irmãos, a gente quer tecer comentários sobre a obra de Chico Xavier e André Luiz. A última obra da série, no mundo espiritual. E a vida continua? Esse é um assunto muito complicado para todos nós, mesmo sendo espírita. Porque nós acreditamos, e temos até alguns têm certeza absoluta que a vida continua. Mas lá no fundo, essa certeza realmente ela é verdadeira? Nós temos bases, se alguém nos questionar, que a vida continua? Então, para nós podermos trabalhar um pouquinho sobre essa questão e falarmos e conversarmos e dialogarmos sobre esse assunto, nós temos que sempre lembrar do nosso Pai Maior, que é Deus. E alguns atributos, do nosso Pai é que Ele não castiga, não perdoa, não erra. Ele é extremamente justo. Então, quando nós temos isso bem consciente, tendo uma base sólida desse conhecimento dos atributos de Deus, nós começamos então a dar passos mais firmes sobre essa questão. E a vida continua? Porque se Deus é único, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, se Ele é justo, por que será que nasce alguns irmãos nossos com alguma dificuldade? Não tem a perfeição que nós entendemos como sendo perfeitos, de poder ver, de poder ouvir, de poder comer, de poder falar, de poder andar, de poder gesticular, Nem todos nascem assim. Alguns nascem com deficiência. Até nesse momento, lá na cidade do Japão, do outro lado do mundo, está tendo as Olimpíadas, a Parasolimpíadas, como eles chamam, onde tem muitos atletas, ou quase todos, têm alguma deficiência, participando também de uma Olimpíada. Por que será? Se Deus é justo, por que eles têm e outros não?
Se Deus não castiga, então nós teríamos que começar a pensar alguma coisa. E a vida continua. Vamos então lembrar da primeira revelação de Deus aos homens, que foi vinda, ou foi traduzida, ou foi trazida por Moisés. E nesse episódio dos 10 mandamentos, primeira revelação de Deus aos homens, Moisés, em uma das suas leis civis, proibiu que aquele povo dele tivesse conversação com os mortos. Então aí já é uma coisinha que nós podemos parar e pensar. Se lá, há 3.000, 4.000 anos atrás, Moisés proibiu de falar com os mortos, então ficou uma coisa meio complicada, né? Porque se a pessoa morreu, como é que naquela época lá atrás as pessoas falavam com os mortos? Então, se a pessoa não morreu, essa pessoa então estava viva. Mas viva como? Bom, aí que vai começando a nós ficarmos um pouquinho intrigados, né? Mas nós sabemos disso. Quem fez, inclusive, as evangelizações na casa espírita deve lembrar disso. Então, aquele povo que Moisés dirigia falavam com os mortos e Moisés proibiu. Se ele proibiu, é porque eles conseguiam falar com os mortos. Bem, mas aí passou-se, né, esses 1000 e tantos anos, veio o nosso mestre amigo Jesus. E aí também ele vai e diz algumas coisas interessantes que nós vamos pensar aqui só, né? Porque esse estudo provavelmente muitos já sabem. E ele diz: há muitas moradas na casa de meu pai. Muitas moradas na casa de meu pai. Há diversos mundos habitados. E aí nós vamos lá para o nosso livro dos Espíritos, né? E nós vamos ver que tem mundos primitivos, mundo de prova e expiação, como a Terra. Agora estamos na transição planetária para um mundo de regeneração. Tem mundos felizes. Mas também sabemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Mas como é que alguns são espíritos mais evoluídos do que os outros? Como é que o Dr. Bezerra, por exemplo, é um espírito extremamente evoluído? Como Francisco de Assis, outro espírito muito evoluído. E assim nós vamos começando a pensar no nosso querido Chico, outro espírito também muito evoluído. E aí nós vamos começando a raciocinar, e aí nós vamos pensando: será que isso tudo estava certo? É assim mesmo? Eles já nasceram prontos, já nasceram mais evoluídos do que nós? Não. Todos nasceram simples e ignorantes e fizeram uma caminhada. Quando a gente era pequeno, a gente pensava pequeno. A gente achava que os anjos lá na igreja já eram criados anjos por Deus. Mas onde é que então aí estaria a justiça? Alguns ele cria anjos e outros ele cria, tem que fazer toda a caminhada. Então nós vamos ver que não eram aqueles anjos lá, entre aspas, né? Que são espíritos mais evoluídos. Eles chegaram àquela posição depois de trilhar todos os caminhos como todos fazemos. E nós estamos fazendo a nossa parte nesse momento. E aí então nós já começamos a entender essa interrogação. E a vida continua? Mas que vida é essa, né? Então é por isso que nós temos que pensar assim: eu não consigo saber muito, mas as evidências hoje me dão uma certeza que a vida não começou lá no berço,
Não. A justiça de Deus não seria justa. E nem termina no túmulo. Certo? Então nós aqui de Alvorada, né, já começamos a pensar, será que é na Oscar Chique, é lá no São Jerônimo, lá terminou tudo? Acabou? Ou continua essa vida? Claro que ela continua. É isso que nós... Mas esse convencimento é de cada um de nós. Não é nós que viemos aqui fazer essa conversa, fazer essa explanação, fazer esse diálogo, né, que vai convencer alguém. É nós que temos que buscar. É nós que temos que fazer o estudo e sair dessa área de conforto. Eu não acredito. Mas o que tu fez para acreditar? Nada. Eu nunca li nada, nunca fui a nada, nunca questionei nada. Eu só não acredito. Eu acho que morreu, acabou. É tão simples assim a pensar, né? Não. Nós sabemos que não existe, né, a doutrina das penas eternas. Isso não existe. Mas nós vamos saber o seguinte, que nós ao sair daqui, nós iremos para um novo mundo, né, um mundo espiritual, onde lá o nosso espírito, hoje alma, mas espírito individualizado, continuará fazendo seu ciclo. E aí que vem o grande descoberta da codificação. Em algum momento dessa caminhada, nós retornaremos ao corpo físico. E esse retorno ao corpo físico é que nos dá a resposta. E a vida continua? Aí é que nós temos a resposta. Porque nós vamos plantar como estamos plantando agora e teremos que colher. Que é exatamente isso. Por isso que nós não podemos nos rebelar. Não podemos ficar não podemos nos ficar assim de maneira contrária às dificuldades que nós estamos passando. Nós temos que estar sempre resignados. Porque o que eu plantei lá atrás, em outras existências, que por sinal nós já tivemos algumas, né? Nós somos espíritos milenares. Tivemos aqui algumas vezes já encarnados. E teremos muitas outras ainda para poder buscar essa perfeição. Que o modelo é Jesus. Então, quando a gente sabe dessas coisas, nós já começamos a ficar um pouquinho mais tranquilo. E principalmente, né, a gente que está avançando nesse contar de anos, 2021, e aí vai. Já começamos a olhar, será que está chegando nossa hora? Não está? É assim mesmo, bem alegre, bem feliz, porque é a consciência que nós sabemos que um dia todos partiremos para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. E essa pergunta, esse questionamento, essa interrogação, e a vida continua? Continua sim. Ela continua, mas vai continuar de maneira muito mais tranquila para todos nós se nós plantarmos. Essa é a grande verdade. Então plantarmos o quê? Amor, paz, bondade. E uma coisa interessante, né? A caridade. Temos que ser caridosos. Vamos ser caridosos. Vamos perdoar. Vamos amar ao próximo como a nós mesmos. Porque nós não podemos mais ser aqueles, né, que julgamos alguém. Isso não compete a nós. Jesus, quando esteve aqui, ele nos ensinou. Tá? Não julgueis. E até as passagens, não só ele ensinou, como ele demonstrou isso para nós. Ele mandou nós perdoar. E nós ainda temos uma dificuldade imensa de fazer isso.
E ainda queremos justificar, às vezes, esse nosso não perdoar. Ele mandou amar aos inimigos. E nós ainda somos reticentes. Até o estranho que a gente, sendo espírita, tem inimigo. Porque já não é mais para nós termos esse tipo de conduta, de ter inimizade. Eu não gosto do fulano, eu não gosto da fulana, porque a fulana me fez isso, me fez mal. Será que alguém faz mal pra gente? Ou nós, às vezes, porque nós espíritos somos meio chatinhos, sabe? Nós somos muito melindrados. A gente se melindra com qualquer coisa. Nós temos que ser pessoas de bem. Pegar lá o Evangelho e ver o homem de bem. Se nós quisermos chegar num mundo de regeneração ainda, muito breve, nós temos que ser o homem de bem. Porque nós temos que amar. E o amor em si é através da caridade. Porque isso foi que Paulo de Tarso nos disse. Fora da caridade não há salvação. E nunca dissemos nós espíritas, né, que fora da igreja, ou fora da doutrina, ou fora da caridade. Então, a prática desse amor aos nossos irmãos de caminhada é que vai nos dar o salvo-conduto. É o que vai nos dar a senda para chegarmos ao mundo dos melhores. E hoje, nossa grande meta é o mundo de regeneração, aonde já não vai ter a preponderância do mal, que é o que hoje, no nosso mundo aqui de prova e expiação, o mal predomina. Há momentos bons, mas a grande maioria ainda o mal predomina. Muito embora a Terra esteja já no limite de um mundo de prova e expiação, está se transformando no mundo de regeneração, onde uma leva muito grande de espíritos mais iluminados aqui estão aportando. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque a reforma, né, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Ou seja, nós temos que fazer essa reforma íntima para que nós possamos, né, chegarmos e sermos melhor. E as pessoas que estão nos seguindo, as pessoas que estão no nosso derredor, vão entender que nós somos pessoas melhores. E assim vão seguindo os nossos passos. Ou seja, nós vamos trazendo essas pessoas junto conosco. Mas quando nós estamos dentro das casas espíritas, ainda temos mazela um com o outro, ou com alguém lá de fora, ou com um parente. Nós estamos dando um péssimo exemplo de espírita. Então nós temos que botar o dedo, né? Botar o dedinho ali na feridinha e começar a pensar: o que eu estou fazendo aqui na casa espírita? Eu venho aqui, eu estudo, eu leio, eu ouço as palestras, várias pessoas falam e parece que eu não estou conseguindo aprender. Porque o aprendizado, ele se demonstra que está com base sólida nesse conhecimento quando nós começamos a praticar aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos. Enquanto nós não praticarmos, e isso é uma autoavaliação que cada um de nós tem que fazer da sua caminhada. Eu sou melhor? Eu já tenho condições de ir para o mundo de regeneração? Ou eu ainda terei que voltar algumas encarnações em mundo de prova e expiação? E aí a gente fica, mesmo quando a gente faz isso aí bem sério, nós vamos ver que as nossas notas de avaliação ou da autoavaliação são muito baixas. Elas não nos dão hoje, com certeza,
a condição de habitar no mundo de regeneração. Porque às vezes a gente se acha melhor, mas a gente não é. Principalmente porque nós temos um defeito muito sério na nossa conduta, né? Que é julgar, é emitir parecer, é se achar melhor do que os outros. E só que nós temos que aprender uma coisa: a humildade. Então, quando a gente se acha melhor que os outros, aí aquele orgulhozinho começa, né? Aí nós temos nosso egoísmo também, que está muito aflorado ainda, né? Nós somos muito afetados pelo orgulho, pelo egoísmo. Nós somos, não adianta. Nós temos ainda a questão dos ciúmes, um pouquinho da inveja. E aí nós vamos ver que nós temos um pouquinho de tantas coisas que não são tão boas assim. Nós ainda entendemos que algumas soluções é através da arma, né? do extermínio. A gente é assim. Quando alguém, né, vai lá e rouba, ou, né, afana, né, surrapia, né, o cabo de eletricidade do Transurb, e aí ele faz a viagem que é para ser de 1 hora e faz em 2 horas, e a gente fica furioso. E o que passa na nossa cabeça? Se fosse lá roubar esse cabo, tivesse energizado, levava um choque lá, já morria, nunca mais ele ia roubar nada de ninguém. Às vezes nós temos esse tipo de pensamento. Quando aquele passa por nós na autoestrada a 180 por hora, ele vai encontrar um poste na frente dele, eu quero só ver. Às vezes nós temos esse tipo de pensamento. O cara nos podou, fez alguma coisa que nós ficamos irritadinhos, né? Porque nós somos irritadinhos. Infelizmente, a nossa perfeição, quando existe, é dentro da casa espírita. Boa noite. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Que a paz do Senhor esteja convosco. Parece que está tudo na bonança. Mas quando sai da porta da casa espírita, às vezes chegando no nosso lar, nós já começamos a mostrar quem realmente somos. Então não dá para enganar a nós mesmos, principalmente os outros. Então não vamos nos enganar. Nós podemos ter esse rostinho angelical lá para fora, mas conosco mesmo nós sabemos ainda que temos muito que caminhar. Nós temos que muito aprender. Então, algumas histórias que a gente ouve de Jesus que a gente fica assim, pasmo. E a gente diz pra gente mesmo: será que eu consigo? Será que eu seria capaz de morrer pelo meu mestre? Será que eu seria capaz de abandonar os meus bens materiais para seguir o meu mestre? A questão é essa. Nós tivemos agora os momentos de frio, de muito frio, e certamente quase todos nós ajudamos para alguma coisa. Uma roupinha ou outra, enfim, fomos lá. Mas muitos de nós ainda temos muita coisa guardadinha lá dentro, que não usamos, e nem vamos usar, mas também não doamos. Quantos pares de calçada a gente tem na casa da gente que a gente sabe que não vai usar mais? Tá lá. Mas a gente olha, tá bom ainda. Então a gente fica, não, pode ser que uma hora eu queira usar, eu tenho que ter. Só que nós temos que olhar o seguinte: o tempo passa muito rápido. E se nós não tomarmos ciência dessa rapidez, desse galope que passa o tempo, nós vamos acabar não fazendo quase nada. Então não dá mais para olhar. Botou a mão na charrua, não dá mais para olhar para trás. Nós temos que seguir essa marcha. Nós já sabemos que a prática do amor, que a prática da caridade é a salvação que estamos buscando. Por que não seguimos? Por que não fizemos? Quantas vezes as pessoas têm que vir trabalhar na casa espírita e as pessoas se negam, não querem.
não posso, eu não vou deixar de ver isso, não vou deixar de ver aquilo. Nós sabemos que são bens materiais que vão ficar todos aqui. Mas nós nos apegamos a isso. Esse apego à matéria, aos bens materiais. Por que será? Numa entrevista com Raul Teixeira, a repórter pergunta: Raul, como é que se morre bem? E ele vai e diz: quem vive bem, morre bem. Quem vive mal, morre mal. Porque nós somos afinidades. Então aquela afinidade que nós temos agora na matéria, essa afinidade eu vou encontrar lá no outro lado. Então se eu faço bem, a caridade, o amor ao próximo, enfim, me dedico a essas atividades por grande parte da minha vida, e principalmente quando também já começamos a pensar que já passamos da metade e que é um momento que eu já não tenho outras preocupações, que eu poderia me dedicar mais e me dedico, certamente eu vou chegar no lado de lá de maneira bem melhor. A célebre frase do nosso amigo, Chico Xavier, ele diz isso. Num resumo dessa frase, ele diz isso. Eu não posso modificar aquilo que eu fiz no ontem, no passado. Isso eu não posso. Mas eu posso começar agora e fazer um fim diferente. E é isso que meus irmãos têm que pensar nesse momento. Passado está passado, ficou lá. A gente não está vivendo mais lá. Mas nós podemos, a partir de agora, depois de nós ouvir essa palestra, e a vida continua, e sabermos que ela continua, então vamos começar a galope, rápido, a fazer o bem, a nos libertar dessa carga de bens materiais, a não nos prendermos mais nisso, porque a gente sabe que quando vai daqui, nada se leva. Não leva o celular, não leva o relógio, não leva o anel, não leva a aliança, não leva o brinco, não leva o colar, nada. Então por que nós estamos apegados? Por que nós estamos ainda labutando para conquistar mais, se já não há tanta necessidade assim? Então vamos amar o próximo, vamos ser caridosos, vamos ser mansos com as pessoas. Vamos ser sinceros na nossa conversa, no nosso diálogo com nossos irmãos. Vamos amá-los. Vamos perdoá-los. Não vamos julgar, que nós não temos o dom de modificar ninguém com as nossas conversas. Não temos. Nem temos essa pretensão, não podemos ter. Vamos confiar mais em tudo que a gente já aprendeu. E a gente sabe que aquele que está errando hoje vai ter que voltar em algum momento da existência para reajustar conta com a lei. Não é com Deus, é com a lei. A lei de Deus é imutável. Então todos os nossos erros, todas as nossas falhas, nós vamos ter que vir prestar conta, reajustar as pessoas que nós prejudicamos com as nossas condutas, porque uma coisa é certa, a caridade, ela consegue nos dar uma condição de limpar a nossa barra daqui para frente. Fazendo a caridade verdadeira, como é entendida por Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade entendida por Jesus. E é essa caridade que nós temos que fazer. Porque às vezes nós ficamos meio que iludidos, achando que fazer a caridade
é trazer na casa de Allan Kardec, do grupo Allan Kardec, 1 quilo de alimento, uma roupinha velha que está lá dentro do guarda-roupa, tudo mofada. Lá eles dão para alguém. Eu fiz a caridade. Meus irmãos, não é isso. Nós temos que vir estudar na casa. Temos que vir para o estudo sistematizado, aprender realmente o que é a caridade ensinada e entendida por Jesus. Porque só assim nós vamos começar a limpar a nossa barra, pensando no amanhã, pensando em nós chegar no plano espiritual. Alegre, felizes, porque retornamos para casa. Vamos ver os nossos entes queridos que já foram antes. E vamos nos preparar para receber os nossos amigos que um dia também irão. Essa é a felicidade de sabermos que a vida continua. Que a paz do Mestre Jesus possa iluminar os nossos corações e que sejamos, nesse novo momento do nosso ano de primavera, sorrirmos e agradecermos todos os dias o dom da vida ao nosso bondoso Deus. Fique em paz. Tenha, meus irmãos e irmãs, uma ótima noite, com muita tranquilidade. E que possamos, com essas energias do bem que agora estão surgindo em nossa casa, porque nós estamos ligados ao nosso Pai Maior, trazendo a paz, perdão, e que possamos, nos abraçar como os grandes amigos. Muita paz, muita luz, e agradeço pela paciência que tiveram em me ouvir. Que a paz do Mestre esteja com todos nós. Que assim seja.